Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de geometria algébrica. Um bom tempo depois, acredito que tem quase um ano que eu gravei a última aula, a 13ª aula dessa playlist do Espectro Primo. A razão é que de lá para cá outras prioridades vieram à frente, a gravação de algumas aulas das disciplinas que eu estava e ainda estou responsável aqui na UFES, então eu precisei dar uma pausa aí por um bom tempo nas aulas de geometria algébrica, mas agora eu pretendo voltar a gravar elas, não com a mesma, digamos, intensidade do ano passado, porque eu ainda preciso gravar aulas de outras disciplinas, mas vou tentar não deixar ficar tanto tempo assim também, né? Vou tentar pelo menos uma vez a cada 2 semanas, ou se ficar muito apertado, uma vez por mês, mas para a gente não perder muito o fio da meada aqui. E vocês vão notar também que eu mudei o modelo de aulas que eu apresentava, né? No início eu comecei no papel, né, com o celular por cima, aí as coisas foram melhorando, eu comecei a gravar nesse quadro que está aqui atrás, mas aí o quadro começou a ficar muito inviável também, porque estava fazendo muita bagunça, uma sujeirada danada aqui em casa, então, por mais que eu goste, eu preferi migrar para a mesa digitalizadora, e também porque com o modelo de aula pela mesa digitalizadora, a gente tem alguns ganhos didáticos, como, por exemplo, aquilo que eu escrevo no quadro, na nossa lousa aqui, que agora é digital, fica salvo, então eu consigo abrir novas páginas aqui, e aí se a gente quiser se referir, relembrar algum resultado que a gente usou hoje, é só eu mudar a página aqui, eu mostro lá para vocês. No quadro, se eu já apaguei, a gente tem que fazer aquela experiência mental de ficar relembrando. Então, do ponto de vista didático, a gente tem muito a ganhar com a mesa digitalizadora, e do ponto de vista da saúde, esta pessoa que vos fala possui signatário da rinite alérgica. Então, como alguém que é portador de rinite alérgica, então quanto menos poeira dentro de casa, melhor. Então, e aí, só lembrando aonde nós estávamos, né? A gente estava falando bastante sobre espaços localmente anelados, e aí nós vimos que o espectro primo de um anel é um exemplo desses espaços. O que a gente quer fazer hoje, na aula de hoje, é como, a partir de um morfismo de anéis, a gente pode induzir um morfismo entre os espaços localmente anelados que são induzidos por esses anéis. Por exemplo, se eu tenho um morfismo de anéis, φ de R para S, se isso aqui é um morfismo de anéis, a gente já sabe, por exemplo, que essa função aqui, que eu vou chamar de F só para simplificar as coisas, para não ficar carregando muito essa notação, mas o morfismo de espectros associados que faz esse papel aqui, que pega cada ideal primo de S e puxa pela pré-imagem por esse morfismo φ, isso daqui é uma função contínua entre os espaços topológicos dados pelos espectros com a topologia de Zariski. Então a gente sabe como que um morfismo de anéis induz uma função contínua entre os espaços topológicos. Só que, se eu quero uma função que leve em consideração a estrutura de espaço localmente anelado que os espectros possuem, a gente precisa dar um jeito de, a partir desse morfismo φ, de fazer com que o feixe de anéis definido em S converse de alguma forma com o feixe de anéis definido em R, para que, uma vez considerados as estruturas de feixe de anéis nesses espaços, a gente consiga estabelecer um morfismo entre esses feixes, ou um morfismo entre um deles e o induzido por eles com relação a essa função f. Então a gente quer saber como que um morfismo de anéis também pode induzir um morfismo entre esses dois feixes. E aí depois a gente vai olhar para essa função contínua, que é induzida pelo morfismo de anéis, esse morfismo de feixes que a gente vai conseguir, e nós vamos mostrar que esse par vai estabelecer um morfismo de espaços localmente anelados entre o espectro de S, com o seu respectivo feixe de anéis canônico, e o espectro primo do R, com o seu respectivo feixe de anéis. Então, o objetivo da aula de hoje é basicamente construir essa conexão entre esse feixe e esse, e aí depois mostrar que essa conexão
esse morfismo entre entre esses dois feixes, né? Mas aqui como a gente vai precisar trabalhar no mesmo espaço, a gente vai trabalhar no feixe induzido pela F com esse feixe aqui em R. E aí isso vai dar um morfismo de feixe sobre o espectro de R. E aí com isso a gente pode considerar um par aqui que será, a gente vai mostrar que é um morfismo de espaços localmente anelados entre os espectros primos dos dois anéis que estão envolvidos na história, conectados por esse morfismo de anéis aqui. Então esse é o lema onde nós vamos primeiro mostrar que a gente precisa de uma coleção de morfismos de anéis entre as seções correspondentes desses dois feixes envolvidos, né? Para fazer isso, pessoal, não está no enunciado aqui, mas a gente precisa considerar o seguinte, só para eu explicar o que é essa notação φ. Olha só, se a gente pegar para cada Q aqui um ideal primo de S, a gente já sabe ó, que se eu tenho um ideal primo de S e φ é um morfismo de anéis, eu posso considerar, por exemplo, o anel R localizado pelo φ-1 de Q, que é a mesma coisa que o F de Q, né? Com essa notação. Indo aqui na localização de S pelo próprio Q. Então isso aqui para mim é o que eu vou chamar do φQ, que seria o morfismo induzido por φ nas localizações induzidas por esse ideal primo fixado em S. Ele pega uma fração, A sobre S aqui. Eu não vou colocar nenhum parênteses por fora, porque nesse momento aqui a gente não tem muita dúvida sobre em qual localização que a gente está trabalhando. Mas assim que a gente trabalhar com muitas localizações, aí eu vou colocar aquele parênteses com o ideal primo que eu trabalho aqui fora, só para identificar em qual localização que eu estou trabalhando. Já que eu coloquei aqui, deixa quieto agora, né? E aí então eu levo essa fração de maneira canônica no φ de A, o A é um elemento do R, então φ de A é alguém que está em S, e o S é alguém que não está no ideal primo φ-1 de Q, que é o F de Q. Então, pela própria construção da φ, se o S não está em φ-1 de Q, então o φ de S não está em Q. Então essa fração aqui está bem definida na localização de S pelo ideal primo Q. Tudo bem? Isso aqui é um morfismo de anéis e ele tem a excelente propriedade de, na verdade, ser um morfismo local. Eu provei isso em alguma aula de álgebra comutativa, que eu vou tentar deixar o card aqui para vocês, que é quando a gente fala da natureza local forte, da planaridade de álgebras. Então a gente precisa trabalhar com esse morfismo aqui para dar sentido a alguns resultados que a gente trabalha lá. Então dizer que isso aqui é um morfismo local, lembra, é dizer que o ideal maximal desse anel local que está no contradomínio é puxado imediatamente para o ideal maximal desse cara aqui, que é o ideal FQ, R, FQ. Então a gente tem essa igualdade. Tudo bem? É simples provar, é um exercício interessante de álgebra computativa que você pode fazer. Se você já fez na vida, não tem necessidade. De qualquer forma, eu vou tentar lembrar de deixar o card aqui para vocês, porque nessa aula a gente faz isso. Inclusive, chegar nesse resultado aqui, nessa parte, foi o que me motivou. Eu falei nessa aula, inclusive, né? Que chegar nessa parte da disciplina do curso aqui de geometria algébrica foi o que me motivou a gravar toda a sessão de álgebra computativa que eu tenho lá, porque falar de geometria algébrica sem álgebra computativa é muito difícil, eu diria que é impossível. Então, entendido o que significa esse φQ, a gente precisa, se a gente quer estabelecer uma conexão entre os feixes de anéis canônicos definidos nos espectros em que nós estamos trabalhando, a gente precisa olhar para as seções do espectro do anel R e seções do induzido aqui pela função contínua f, né, que é o morfismo de espectros induzido por φ, lá no S, certo? Porque isso aqui são dois feixes de anéis sobre o mesmo espaço, o espectro de R. Então a gente precisa, primeira coisa, né, se eu quero estabelecer um morfismo entre esses dois feixes, a gente precisa dizer como que esse morfismo funciona nas seções, né? Um morfismo de feixes é uma coleção de morfismos de anéis, nesse caso aqui é uma transformação natural, então uma coleção de morfismos, que nesse caso aqui é na categoria dos anéis. Então a gente tem que estabelecer uma conexão entre cada seção dessa, para cada U aberto do espectro, e a seção correspondente aqui, que por definição do feixe induzido, é exatamente o feixe do espectro de S na imagem inversa por U, a imagem inversa de U por F, já que F é contínuo, então U sendo aberto no espectro de R, a imagem inversa aqui vai ser um aberto no espectro de S, né, contínua com relação à topologia de Zariski. E a gente precisa verificar
que essa função definida dessa forma, ela está bem definida no sentido de que essa sequência que eu tomei aqui do lado direito, de fato, não está apenas no produto direto das localizações, mas sim está mesmo na seção do feixe de anéis do espectro de S pelo aberto de F-1 de U. Então aí para trás nós estudamos, nós já sabemos qual é a seção, qual é o feixe canônico de anéis que a gente trabalha. Então, quando eu pego um S aqui no espectro, no feixe, a seção, meu pai, aqui do espectro de R, esse S aqui é o que? Isso é uma sequência desse tipo aqui, ó, SP com P pertencente a U, que está aqui no produto direto de todas as localizações indexadas por esses ideais primos, certo? Satisfazendo uma certa propriedade, né? Localmente esses caras têm uma mesma fração que representa eles, é basicamente isso. Então a gente tem que mostrar que quando eu pego esse cara, o que vai acontecer? A partir disso eu posso considerar essa sequência, ó. Para cada Q que eu vou colocar aqui fora variando no F de Q, né? No F-1 de U, desculpa. Se eu pego um Q no F-1 de U, o que acontece? Ó? O FQ pertence a U. Tudo bem? Aí se o FQ pertence a U, eu posso pensar no elemento S indexado por F de Q. Porque o S é uma sequência que é indexada por elementos de U, né? Como o F de Q pertence a U, que é um aberto do espectro primo de R, então isso daqui tá onde? Tá aqui, ó, no R FQ, certo? Esse camarada aqui. Só que como eu quero alguém que esteja no feixe, aliás, na seção do feixe do espectro primo de S, é necessário que aqui eu tenha elementos nas localizações do anel S com relação a esses ideais primos. Então, como isso daqui está na localização por R, DR, aliás, por um ideal primo, para eu jogar isso numa localização de S por um ideal primo que é o próprio Q, a gente aplica o FQ. Pronto. Isso aqui agora cai aonde? Aqui, ó, no SQ. E agora eu vou ter uma sequência em SQ. Isso aqui tá aqui, pelo menos. Ó. Um Q variando nesse aberto do espectro de S. SQ aqui, ó. Só que para montar essa função não basta que isso esteja apenas aqui, ó. Isso aqui, a pergunta é, isso tá de fato na seção desse feixe aqui? Pelo aberto F-1 de U? Essa é a pergunta. Então a primeira coisa que a gente precisa é isso. A gente precisa disso aqui para poder estabelecer uma conexão entre os feixes dos dois espectros que estão relacionados. Então por isso que assim, a grande candidata à função, para cada aberto U ser a homorfismo entre as seções, é essa função aqui. Então a gente tem que provar que isso aqui é um homorfismo de anéis, mas antes de tudo a gente tem que provar que isso aqui está bem definido. A gente tem que ver se essa sequência de fato está na seção do feixe do espectro primo de S por esse aberto F-1 de U. Então esse trabalho burocrático a gente vai começar a fazer agora. Então começando aqui a demonstração, a primeira coisa que a gente vai mostrar então é que o F sustenido U está bem definido como função, né? Está bem definida como função. Então para fazer isso, a gente vai pegar uma sequência qualquer então, na seção, pegar aqui S, escrever logo em termos de sequência, SP com P variando em U, alguém que esteja na seção do feixe de anéis de R, do espectro de R, né, em U. Então a gente aplica a definição do que significa alguém, uma sequência desse tipo estar nesse feixe, né? Então isso significa, por exemplo, que existe uma família de elementos do anel R, então existe um subconjunto que eu já vou indexar logo por um alfa em A, isso vai ajudar bastante a gente aqui, a gente já vem fazendo isso, né, há um certo tempo. Uma família de elementos em R, existe essa coleção e também existe uma coleção de elementos nas localizações correspondentes que a gente costuma chamar do S barra alfa, né, que vão ser as frações que localmente vão me dar uma, entre aspas, esteticamente a mesma fração que representa todo mundo. Só na estética, né, porque a gente trabalha em várias localizações diferentes. Então existe um F alfa dessa forma e uma sequência desse tipo. Vou tentar ao máximo usar as notações que a gente já vem usando, tá? Pra gente não precisar ficar reinterpretando tudo em linguagens de outras notações. Então a gente vai ter uma sequência nesse produto direto aqui das localizações pelos elementos F alfa. Então isso quer dizer que cada S barra alfa é uma fração, né, com o numerador em R e o denominador alguma potência do F alfa.
tais que algumas coisas acontecem. Ó. Primeira coisa que tem que acontecer é que esse aberto U que nós estamos trabalhando é coberto inteiramente pelos abertos básicos induzidos por esses elementos. Né? Então, U é a união, com alfa variando nesse conjunto A, dos abertos básicos associados a cada F alfa. E mais, quando eu pego o θ, a função θ F alfa P, que é a função que transforma uma fração, digamos assim, só muda o ambiente da fração onde você está. Né? Então, isso significa que o θ F alfa de P transforma a fração S alfa, que está vista como uma fração na localização por F alfa, pega a mesma fração, só que enxerga ela dentro da localização por P, que é o SP. Isso aqui vale para todo P pertencente ao aberto básico, né, para que essa função esteja bem definida. Lembra que o ideal primo que você está trabalhando aqui precisa estar no aberto básico induzido pelo elemento aqui de cima. Então, para todo P que já esteja nesse aberto básico, e isso para todo alfa em A. Tudo bem? Então, basicamente, a gente só reescreveu o que significa a definição de essa sequência estar na seção do feixe de anéis do espectro primo de R. E aí, se a gente quer mostrar que essa sequência aqui está na seção correspondente do espectro primo de S, a gente vai precisar de encontrar uma sequência de elementos dessa natureza em S, satisfazendo coisas parecidas para essa sequência. É basicamente isso que a gente tem que fazer. Então, o que nós vamos começar a trabalhar aqui? Eu preciso de trabalhar no anel S agora. Tudo que eu estou fazendo aqui está no anel R. A gente tem que ir lá para o anel S. E a estrutura ou o mecanismo que me permite sair do R e ir para o S é o morfismo de anéis que está conectando os dois. Então, o morfismo φ precisa entrar na jogada. Nesse contexto aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou chamar, então, já que cada F alfa desse está em R e eu quero elemento de S, bom, se o F alfa está em R, a imagem dele pelo φ está em S. Então, eu vou chamar aqui G alfa como sendo a imagem do F alfa, que está em S. E a gente pode considerar esse morfismo de anéis aqui, ó. E considere para cada alfa pertencente a esse conjunto a gente considera esse morfismo que eu vou chamar de φ alfa, que sai da localização do R, F alfa, e vai na localização SG alfa, que faz o seguinte. Basicamente, você vai pegar uma fração daqui, digamos que o rosto genérico de um elemento daqui é nesse formato, e a gente vai transformar essa fração em quê? Bom, no numerador tem que ter alguém de S, então eu vou aplicar o φ de A. E aqui embaixo eu vou trocar o F alfa pelo G alfa, que é a imagem pelo φ. Então isso daqui na verdade seria o morfismo induzido pelo morfismo de anéis nas localizações pelo elemento F alfa. Tá? Então é simples provar que isso aqui está bem definido, eu vou deixar como exercício para vocês. Não é difícil provar que isso aqui está bem definido, ou seja, não depende da escolha da fração que você faz aqui. Então isso daqui é um morfismo de anéis. Eu vou deixar para vocês checarem isso, mas é bem tranquilo. É bem tranquilo, é um exercício de álgebra comutativa, né? É um exercício de álgebra comutativa que vocês podem fazer aqui. Então, conseguimos a nossa coleção candidata a resolver o problema, só que lembra que para mostrar que alguém está na seção do feixe canônico de um espectro primo, é necessário a gente conseguir uma coleção de elementos do anel e uma sequência de termos nas localizações por esses elementos que a gente conseguiu anteriormente. Então, a gente precisa encontrar uma sequência de termos que esteja nas localizações de SG alfa. Certo? E aí, nada mais natural do que usar esse morfismo que a gente acabou de definir. Eu sei que o S barra alfa está aqui, ó. Cada S barra alfa está aqui nessa localização. Certo? Então eu posso usar o φ alfa e conseguir alguém que está aqui no SG alfa, que é uma coisa que eu preciso também. Então a gente vai tomar também, além disso, vamos tomar, vou chamar aqui de H barra alfa, para manter aqui a psicologia funcionando, aplicar o φ alfa aplicado nesse elemento S barra alfa que nós conseguimos ali em cima. Tá? Isso daqui, por exemplo, pela definição da função φ alfa, isso está na localização de S pelo elemento G alfa. Tá? E aí a gente quer mostrar algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa é mostrar que os abertos básicos associados a esses G alfas, quando eu unir todos eles, isso dá conta de cobrir o aberto F-1 de U. Porque eu estou olhando para a seção do espectro primo de S desse aberto.
Então uma coisa que a gente precisa verificar é que isso daqui acontece. Ó. Vamos mostrar que o f a menos 1 de u é igual à união, com os alfas variando em A, desses abertos básicos aqui, ó, espectro primo de S, G alfa. A gente precisa provar isso. Só que para provar isso, vai ser bem simples a gente verificar isso daqui primeiro, ó. Eu vou até abrir um espacinho aqui, que é um resultado fácil, bem tranquilo. Se a gente mostrar isso daqui, ó, que a gente tem um bom comportamento nos abertos básicos, no sentido disso que aconteceu, a imagem inversa do aberto básico associado ao G, aqui é o S, né? O f é menos 1 sai do R, sai do espectro de S para o espectro de R. Então aqui tem que ser um aberto do espectro de R. Então é o espectro de R F alfa, isso. Aqui tem que ser um aberto do espectro de R. Então é esse cara. O esperado, né? Isso aqui a gente vai conseguir mostrar. Se a gente mostrar isso daqui, ó, que existe esse bom comportamento, que a imagem inversa do espectro primo de R por F alfa é o espectro primo de S do φ alfa do F de alfa, que é o G alfa. Observe que isso daria para provar até como um exercício extra, né? Como algo anterior, extra não, mas como um lema, alguma coisa para limpar a demonstração. Porque isso daqui pode ser útil em outros momentos. Mas tudo bem, se a gente precisar de novo, a gente enuncia como algo externo à demonstração para ser aplicado depois de novo. Mas é algo assim, poeticamente soa legal isso daqui. Então tem tudo para ser verdade. Então vamos provar que isso aí é verdade. A gente vai estabelecer uma equivalência para provar isso. Então, deixa eu ganhar mais espaço aqui, porque talvez eu vou dar mais espaço. Então aqui, essa igualdade, essa suposta igualdade, né, não temos nada provado ainda, mas essa suposta igualdade está ocorrendo no ambiente do espectro primo de S, né, no espectro primo de S. Né, isso daqui é um aberto lá no espectro primo de S. Então eu vou pegar aqui, vou pegar um Q qualquer aqui no espectro primo de S e vou começar uma sequência de equivalência. Então note que, clássico, né? Se a gente supõe que esse Q está na imagem inversa do f a menos 1 do espectro primo do R por F alfa, o que isso significa? Isso implica, e é equivalente a dizer, isso é básico, que é equivalente, que o F de Q pertence ao aberto básico induzido pelo F alfa. Mas o F de Q é a imagem inversa pelo morfismo de anéis. Né? Então isso está nos dizendo que o φ a menos 1 de Q, esse ideal primo de R, isso, de R, ele está no aberto básico associado ao elemento F alfa. E por definição desse aberto básico, isso significa que esse elemento F alfa não pertence a esse ideal primo. φ a menos 1 de Q. Agora, dizer que o F alfa não está na imagem inversa pela φ em Q é dizer, então, que quando eu aplico o φ no F alfa, isso aqui não está em Q. Certo? Ou seja, o que é equivalente a dizer... Deixa eu colocar mais para cá. O que é equivalente a dizer que o φ de F alfa é o G alfa, né? Foi assim que a gente definiu o G alfa aqui. Então, isso significa, equivalente a dizer que o G alfa não pertence ao ideal primo Q. O que está nos dizendo, então, que o ideal primo Q está no aberto básico do S induzido por esse elemento de alfa. Então, olha aqui, ó. Q está na imagem inversa dessa coisa, se somente se o Q está no aberto básico associado a isso. Então, isso prova essa igualdade, né? Por isso que eu falei que ia ser tranquilo, porque é mesmo. Bem tranquilo. É um exercício básico que a gente prova aqui no meio da demonstração. E aí, agora fica fácil provar essa igualdade, por quê? Então, a gente consegue cobrir o aberto f a menos 1 de u pelos abertos básicos induzidos por esses caras, porque... isso daqui acontece, é só a gente usar que a imagem inversa comuta com a união, né? Então fica muito fácil. Ó. De fato, o f a menos 1 de u é a mesma coisa que o f a menos 1 da união, a gente já sabe disso, que os f alfas foram obtidos de modo que o u é coberto, né? É coberto totalmente por esses caras. Espectro de f... espectro de R, aí f alfa aqui fora, isso. Aí a gente já sabe que f é uma função, né? Dá bem, então a imagem inversa da união é a união das imagens inversas. A gente tem esse excelente comportamento. Alfa em A, f a menos 1 desse aberto básico de R. E nós acabamos de provar que individualmente os termos dessa união, eu coloco a união aqui, e desse lado eu consigo colocar o espectro primo, o aberto básico do espectro primo de S
associado ao elemento de alfa. Então, provamos a igualdade que nós gostaríamos. E isso mostra que os abertos básicos induzidos por esses elementos de alfa dão conta de cobrir o aberto f-1 de U. Agora a gente tem que ver se esses elementos aqui que nós obtivemos, os H barra alfa, conseguem cobrir os termos da sequência, né? Cobrir no sentido de que esses termos aqui localmente se descrevem a partir dessas frações, H barra alfa. Então é isso que a gente tem que verificar agora. Para fazer isso, vai ser melhor se a gente dá um nome para esses caras aqui. Ó. Denote então H para esse cara, né? Esse cara aqui que eu quero provar, essa sequência aqui eu quero provar que está na seção desse feixe. Então, vamos dar um nome para isso, né? Vai ficar melhor. Então vou chamar de H, é o φQ do S, do termo SFQ, aqui com Q variando no F a menos 1 de U. Certo? Então, logo, se a gente denota isso também assim, ó, por HQ, se precisar, com Q variando no F a menos 1 de U, então o HQ é precisamente o φQ do SFQ. Então a gente vai usar algumas coisinhas que a gente já conseguiu para o próprio S, para mostrar então que localmente essas frações podem ser representadas pelas frações H barra alfa. Então como é que a gente faz isso? Para testar se o cara está na seção mesmo, a gente tem que pegar um Q qualquer, na verdade um alfa qualquer, né? Seja um alfa em A qualquer, um alfa em A e um Q nesse aberto básico do G alfa induzido por esse elemento de alfa. Falei a mesma coisa duas vezes, né? A gente tem que mostrar então qual é o nosso objetivo aqui. Vou colocar aqui do lado. A gente precisa mostrar que quando eu olho para aquele θ barra do elemento G alfa Q aplicado no H barra alfa, isso tem que ser igual ao HQ. É isso que a gente tem que mostrar. É essa igualdade aqui que está me dizendo que a mesma estética da fração H barra alfa serve para todos os HQs, desde que o Q esteja no aberto básico induzido por esse G alfa. Tá? Localmente eles têm a mesma fração representante. Basicamente, poeticamente, de maneira poética é assim que você pode dizer. Então é isso aqui que a gente tem que provar. Essa aqui que a gente tem que provar. Tá? Então vamos provar isso aqui. E aí, antes de provar isso, só para a gente relembrar de uma coisa que nós temos, ó, o fato do Q estar aqui vai nos dizer o quê? Isso está nos dizendo então que o G alfa, que é o φ do F alfa, que é o G alfa, né? Isso não pertence ao Q. Isso não pertence ao Q. O que está nos dizendo então que o F alfa não, vamos lá, o F alfa não é alguém que está na imagem inversa do φ a menos 1 de Q, portanto, só que isso daqui é o Fzinho de Q, né? É o F de Q. Então aqui, isso aqui está nos dizendo que o F de Q é alguém que está no aberto básico associado a esse F alfa. Só que quando isso daqui acontece, quando eu tenho um ideal primo de R agora, que está nesse aberto básico, a gente pode usar essa condição aqui. Essa condição. Para o F de Q, né? Então isso aqui vale para todo o P aqui. Então para o F de Q isso aqui vai valer. Então isso aqui está nos dizendo, isso aqui vai nos dizer então que o θ F alfa F de Q, se você quiser chamar isso aqui de P para facilitar, você pode, aplicado no S barra alfa é igual ao SFQ. Então a gente vai usar isso daqui agora. E aqui vai ser interessante a gente notar que é um certo diagrama comuta, tá? Porque olha só, a gente tem essa φ alfa, para a gente continuar as continhas aqui, essa φ alfa sai daqui, né? Então eu tenho aqui o RF alfa, que é conectado ao SG alfa pelo φ alfa. Aí essa localização ela é levada canonicamente como o FQ, o F de Q. Desculpa, como o F alfa não aqui eu esqueci de um não pertence, né? Porque não pertence, tá, gente? Isso, não pertence. O F alfa não tá aqui. E é justamente por isso o ideal primo esse ideal primo tá no aberto básico induzido por ele. Então, como o F alfa não tá no F de Q, então essa localização por F alfa pode ser levada canonicamente nessa daqui, ó, no RF de Q. E essa daqui é levada canonicamente no SQ, pelo morfismo que nós vimos lá em cima,
E essa daqui, aqui é um G, né? E essa daqui também é elevada canonicamente. Aqui é o morfismo canônico que a gente denota sempre aqui por θ, F alfa, Fq. E aqui é o morfismo canônico que transforma uma fração em Sg alfa numa fração no SQ. E aí é bem fácil. Aí aqui é o morfismo φq, que nós falamos ali em cima. E é muito fácil provar que esse diagrama comuta. Sabe por que é muito fácil? Porque esses dois morfismos aqui não mudam a estética da fração. Tá? Não mudam a estética da fração. Então é bem simples provar que esse diagrama comuta. Então uma conclusão que a gente tem aqui, eu vou deixar para vocês verificarem isso, mas é muito fácil. De novo, se tiver algum problema é só me falar. Só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então é bem simples provar, por exemplo, que o φq composto com o θ F alfa F de Q é a mesma coisa que o θ G alfa Q composto com o φ alfa. Bem tranquilo. É bem tranquilo porque tanto o θ desse lado esquerdo quanto esse daqui não mudam a aparência dos elementos, esteticamente falando. Aí tendo isso aqui em mente, fica fácil agora a gente verificar essa igualdade que é o nosso objetivo aqui. Então olha só, logo, quando eu olhar para esse θ aqui, ó, θ G alfa Q, o transformador de ambientes de localização, né, do H barra alfa, como é que o H barra alfa foi definido? Vamos lá, então isso aqui é o θ G alfa Q, H barra alfa, vamos lá, ó. H barra alfa, você tá aqui em algum lugar, eu vou te achar. Eu vou te achar, tá aqui, ó. Φ alfa do S barra alfa. Então, aqui é Φ alfa do S barra alfa. Só que aqui eu tenho uma composição, uma das composições desse diagrama. Eu tenho essa daqui, né, o Φ alfa composto com isso. Então, aqui eu posso trocar pelo comentário que nós acabamos de fazer. Isso é a mesma coisa que o Φq do θ, agora lá no espectro de R. F alfa, F de Q. Isso aplicado no S barra alfa. Aí aqui a gente usa o que nós notamos ali atrás, isso é o φq, então, isso daqui ó, é o θ, cadê? Ó, θ F alfa, Fq do S barra alfa é o termo da sequência original S na coordenada F de Q, digamos assim. Então isso aqui é o S, F de Q, e aí, pela definição que nós demos de... Aqui, ó, por isso que eu achei interessante denotar dessa forma. Isso aqui é o HQ, né? Isso aqui é o HQ. Por isso que é importante dar essa anotação. Isso é o qésimo termo do H. Que é exatamente o que a gente queria provar. Então, essa condição, uma vez que ela foi provada, que nós começamos um comentário daqui e terminamos aqui, a gente provou, então, que esse termo, isso que a gente acabou de fazer, prova que esse termo aqui, H, eu chamei de H? Chamei. Esse termo H está na seção do feixe do espectro primo de S pelo aberto f a menos 1 de U. Então isso mostra que essa função, a f sharp U aqui, não, f sustenido U, está bem definida. Que é o que dá mais trabalho aqui, porque mostrar que é um morfismo de Anésio agora é muito tranquilo. Mostrar que isso é um morfismo de Anésio é bem fácil, porque as funções aqui se comportam muito bem, a estrutura de anel aqui, desse lado esquerdo, desse lado direito é do produto de Anésio, é produto termo a termo, então, e soma também termo a termo. Então fica muito bom. Vamos pegar dois elementos aqui quaisquer então. Ó. Vamos provar então que esse cara é um morfismo de Anésio agora, uma vez que ele está estabelecido que ele é um... ele está bem definido. Então vamos mostrar que isso é um morfismo de anéis. Então sejam... bem tranquilo. Sejam S e T pertencentes à seção pelo aberto U do feixe canônico de anéis no espectro primo de R. Então, vamos lá. Logo, o que é o F? Eu já vou fazer a soma e o produto de uma vez. Ó. O F sustenido U de S ou multiplicação com T é a mesma coisa por definição disso daqui. Ó. É o F sustenido... eu já posso aplicar direto logo, quer ver? Isso daqui, pelo que foi definido, é o que? É o φq no qésimo termo do S, soma ou produto do Q, isso. Aí aqui eu fecho. Aí aqui agora eu vou ter
o Q variando em F menos 1 de U. Aí o que vai acontecer agora? Isso daqui, eu vou fazer a conta aqui dentro. Ó. Aqui dentro eu estou mexendo na localização de R pelo φ menos 1 do Q. O φQ é um morfismo de Anésio, ele preserva soma e produto. Então isso daqui é a mesma coisa que o φQ no SQ, mais ou então multiplicado, depende de em qual parte da demonstração que você está, φQ TQ. E aqui o Q variando na imagem inversa do aberto U. Aí aqui agora você usa, estamos no produto direto de anéis. Então as operações são coordenada a coordenada. Então isso daqui é a mesma coisa que essa sequência, φQ SQ, somada ou multiplicada, depende em qual você está, o φQ TQ. Tá, aqui eu esqueci de colocar onde que os caras estão variando, né? Q varia em F menos 1 de U, e aqui o Q varia em F menos 1 de U. Só que isso agora, por definição, isso aqui é o F sustenido U aplicado na sequência S, somado ou multiplicado com a sequência F sustenido U aplicado em T. Então essa igualdade mostra que F sustenido U preserva tanto a soma quanto o produto. Tudo bem? Então isso mostra que esse cara é um morfismo de anéis e acabou o lema, né? Isso mostra que o lema está demonstrado, porque o lema se trata de mostrar que o F sustenido U está bem definido e é um morfismo de anéis. E aí a gente chega na principal proposição da nossa aula de hoje, que é, a partir de um morfismo de anéis, como que nós vamos compreender o morfismo de espaços localmente anelados entre os espectros primos conectados por esse morfismo de anéis, induzido por esse morfismo de anéis. Então, como eu já falei para vocês, a parte entre os espaços topológicos nós já fizemos isso há muito tempo. E o que nós estamos trabalhando agora é na parte de conectar os feixes envolvidos. Então nós já sabemos, por exemplo, que cada aberto de U no espectro primo de R induz esse morfismo de anéis. E ele é o melhor candidato quando eu colecionar todos esses morfismos de anéis. Como ele está indexado por abertos do espectro primo de R, ele é um grande candidato, essa coleção é um grande candidato a ser um morfismo de feixe sobre o espectro primo de R. Quando eu considero o F sustenido como sendo essa transformação, essa candidata, né, a transformação natural dada por essa coleção. Então o que a gente vai mostrar é que essa coleção aqui é um morfismo de feixes sobre o espectro primo de R. Aqui acho que sobre seria melhor, mas tudo bem. Então se a gente mostrar isso, por definição então, essa coisa aqui, ó, F e F sustenido, que sai, já está aqui escrito aqui embaixo, né? Da estrutura de espaço localmente anelado do espectro primo de S com a mesma coisa para o anel R, o item A já prova que isso daqui, que essa coleção, junto com a função F, que é o morfismo de espectros, é um morfismo de espaços anelados. Aí no item B, pessoal, a gente vai ver que localmente os morfismos entre os stalks induzidos por essa transformação natural, por esse morfismo de feixes, nada mais é do que aquele morfismo φQ disfarçado. Então a gente vai ver que esse diagrama aqui comuta, e ele é muito bom que esse diagrama aqui comute, porque as setas verticais aqui são isomorfismos. Então quando você está numa categoria em que você tem dois morfismos conectados por dois isomorfismos, um diagrama como esse, basicamente o que a gente diz é que esse morfismo de baixo é isomorfo ao morfismo de cima. Então basicamente qualquer propriedade categórica que o de cima tiver, o de baixo vai ter. Por exemplo, ser um morfismo local. Nós já sabemos que o espectro primo de R, com o feixe de anéis canônico, ele é um espaço localmente anelado. A gente sabe, por exemplo, que o stalk do feixe de anéis num ideal primo Q é a própria localização do anel nesse ideal primo, e a gente tem um isomorfismo canônico entre esses caras, que são esses gamas aqui, que eu estou carregando essas notações desde as aulas passadas, tá? Então, essa função gama RF de Q e gama SQ, eu não defini aqui de novo, porque são as notações que a gente já vem utilizando nas aulas anteriores. Então, a gente tem uma comutatividade canônica entre esse morfismo, né? Não é bem uma comutatividade canônica, mas a gente tem um diagrama canônico aqui, de modo que, na verdade, esse morfismo de feixes que nós definimos tem a excelente propriedade de, quando eu olho para o morfismo entre os stalks induzidos, o que na verdade esse morfismo entre os stalks faz
é o que esse morfismo entre os anéis locais fazem. Mesma coisa. Tá? Do ponto de vista categórico, eles são exatamente o mesmo morfismo. Do ponto de vista categórico, nessa categoria aqui dos anéis. Né? Um ambiente desse diagrama aqui dos anéis. Então, se a gente mostrar que esse diagrama comuta, a gente mostra então que nos stalks, esse morfismo de feixes ele é um morfismo local. E é exatamente isso que significa um morfismo de espaços anelados ser um morfismo de espaços localmente anelados. Então, depois de provar o item A e o item B, vai seguir imediatamente que esse par, por definição, vai ser um morfismo de espaços localmente anelados. O item A garante que ele é um morfismo de espaços anelados, e aí lembra que para ser um morfismo de espaços localmente anelados, os morfismos induzidos nos stalks precisam ser morfismos locais. Só que eles vão ser porque nos stalks eles são a mesma coisa que esse morfismo canônico entre as localizações, que a gente já sabe que é um morfismo local. Então, portanto, como as setas verticais aqui são isomorfismos, o de baixo que também vai ser um morfismo local. Então, tudo que a gente tem que fazer aqui é provar o item A, que é no sentido de provar que essa coleção aqui ela é compatível com as restrições, né? Vai ser bem tranquilo. E depois provar o item B, para que além de ter um morfismo de espaços localmente anelados, a gente também tenha um morfismo de espaços localmente anelados e não apenas anelados. Então, para ganhar um tempinho aqui, eu já coloquei o que nós precisamos provar para ter o item A garantido. Né? Então, a gente quer mostrar aqui no item A que aquela coleção de morfismos forma uma transformação natural, que aí vai nos dar um morfismo de feixes. Então, para mostrar que a gente tem uma transformação natural, a gente tem que pegar uma inclusão qualquer, certo? Dentro desse nosso contexto, significa provar que esse diagrama comuta. Então, se eu tiver um aberto V dentro do U, então aqui em cima eu tenho um morfismo induzido pelo aberto U, aqui embaixo eu tenho um morfismo induzido por V, e aí de cima para baixo eu consigo caminhar pela restrição de cada um desses feixes. Então, para mostrar que temos que essa coleção é compatível no sentido dos feixes, então a gente precisa, essa compatibilidade é que vai nos dar aquilo que significa isso ser um morfismo de feixes, ou mais geralmente uma transformação natural no contexto categórico, certo? Então, vamos mostrar isso. Aí aqui vai ficar, não é tão difícil, porque olha só, vamos pegar um S qualquer aqui, ó. Seja S, talvez seja interessante dar um nome para as coordenadas, então S com as coordenadas SP, com P variando em 1, um elemento aqui qualquer na seção do feixe do anel do espectro de R em U. Então, o que acontece? Vamos ver um lado melhor para a gente começar aqui. Eu vou começar daqui para cá. Eu vou mostrar que vou compor aqui primeiro e depois a gente vê que é a mesma coisa que compor aqui por baixo. Então, isso aqui, ou seja, a restrição composta com a F sustenido U. Vou repetir a restrição aqui de novo, para a gente não precisar copiar isso tudo de novo. Olha que maravilha. A gente copia e cola aqui. Vida que segue. Pronto. Isso. Bom, você vai lá. Ah, mas você vai, com certeza. Você não nasceu aí? Pronto. É isso composto com o F sustenido no S, do S, o que faz? Você tem essa sequência aqui, né? Então é a sequência φQ aplicada no S, φ a menos 1 de Q, que aqui é o F de Q. Aí essa sequência aqui, o Q varia no F a menos 1 de U. E aí é nisso tudo que a gente está aplicando a restrição. Aí lembra que a restrição, nesse feixe de anéis, é você trocar qual conjunto, qual aberto em que essas coisas vão variar. Aqui você pega no produto direto, variando com os ideais primos variando no F a menos 1 de U. O F a menos 1 de V é um subaberto disso, então a gente vai considerar só isso daqui. Ó. Eu vou considerar a sequência apenas com os ideais primos variando no aberto menor aqui, que é o F a menos 1 de V. Então aqui o Q variando em F a menos 1 de V. Só que isso daqui, pessoal, é justamente trabalhar só no aberto V, né? Se eu pego F sustenido V, F sustenido ficou igual a 1, né? F sustenido V, nessa sequência aqui, ó, SP com P variando só no V e não no U todo, quando eu aplico o F sustenido V nessa sequência, isso é exatamente isso daqui, pela definição. A definição que a gente deu no lema anterior vale para qualquer aberto. E dane-se o nome que você está usando. Então vale para o V também. Só que isso daqui é a restrição dessa sequência aqui, ó, de U a V, lá no espectro primo do R, isso daqui, ó, da sequência, vamos colocar assim, ó, SP com P variando em U. Com P variando em U. Só que esse cara aqui é o S
é o que eu chamei de S. Tá? Então isso daqui é a mesma coisa, aqui é um U, né? Que o F sustenido U, composto com a restrição de U a V, aplicado no termo S. Então olha aqui, ó. Pegamos um S qualquer. Ah, desculpa, aqui é V, gente. Aqui é V. Aqui é V e aqui é V, né? O cara que tá aqui fora é o F sustenido V. Tá bom. Então olha só o que a gente provou. Que a restrição composta com F sustenido U é a mesma coisa que o F sustenido V composto com a restrição adequada, né? Quando troca a ordem aí, a gente muda qual restrição sobre qual feixe que a gente está falando. Mas para falar rápido não tem problema. Então ela comuta com as restrições, é basicamente isso, essa coleção. Então ela é um homorfismo de feixes, é uma transformação natural por definição. Então isso aqui prova o item A está provado. Então o item A está devidamente demonstrado. Porque, bom, eu não vou colocar o quadradinho porque a gente não terminou a demonstração toda ainda. No item B, a gente quer mostrar... Vamos voltar aqui, eu até deixei uma página só para demonstração, porque poderia ficar um pouquinho grande. Né? A gente quer mostrar que esse diagrama aqui comuta, né? Então aqui a gente vai ter que ter em mente o que significa o morfismo entre os stalks induzido por um ideal primo que esteja no domínio da função entre os espaços topológicos. Trabalhar com germes e aquelas coisas bonitas lá. Então como é que a gente faz isso? Deixa eu só repetir esse diagrama aqui para a gente não se perder. Então esse é o diagrama que a gente precisa provar que comuta, né? Que é comutativo. Se a gente provar isso, a gente já sabe que esse morfismo aqui, esse gama canônica é um isomorfismo, esse daqui também é. Então o fato desse morfismo aqui de cima nós já sabemos que ele é um morfismo local, o de baixo vai ser também, então isso vai nos dizer que o F sustenido, que é o morfismo de feixes, junto com F vai ser o morfismo de espaços localmente anelados. Beleza, então vamos lá. Vamos pegar um elemento qualquer daqui, pegar um U qualquer na localização, então vou pegar um A sobre S, eu vou colocar aquela linguagem, tá? Porque a gente trabalha com mais de uma localização, acho que vai ser interessante a gente trabalhar com aquela linguagem. Então, isso aqui é só para dizer que essa fração está sendo vista aqui na localização por esse ideal primo. Então, seja U qualquer aqui na localização por esse ideal primo, que é o domínio em comum desse diagrama, né? Então, onde o A aqui está em R, o S está em R, mas não está na imagem inversa do quê? Localização clássica. Então, vamos provar que esse diagrama comuta. É aquela mesma história. Vamos testar de um lado, ver o que acontece, depois ver que do outro lado dá a mesma coisa. O que é esperado nesse contexto aqui, tá? Não é absolutamente... aqui a gente está falando... eu esqueci de colocar qual é a função aqui, né? Que é o morfismo de Stokes associado, induzido por esse ideal primo, induzido pelo morfismo de feixes anterior. Já sabemos que aquilo é um morfismo de feixes, então já sabemos que é um morfismo de espaços anelados. Temos definido o que é essa coisa aqui, que age nos germes. Quando precisar colocar a lei de formação, a gente coloca. Então o que vai acontecer? Por qual lado que a gente pode começar? Vamos começar por esse, usar o mesmo padrão de antes. Então o que é o gama QS? Aqui esse S é maiúsculo, tá? Segundo a anotação que a gente vem usando. Composto com esse morfismo local, fique nesse U. Então vamos lá. O gama Q, essa eu vou deixar quieto aqui por enquanto. Eu sei exatamente o que o fique faz, né? Ele transforma essa fração. Deixa eu até colocar uma corzinha diferente aqui, ó. Ele transforma essa fração na fração. Ele aplica o φ no numerador e aplica o φ no denominador. Φ de A sobre φ de S. E olha para essa fração agora no SQ. Aí lembra o que esse isomorfismo faz? Ele vai considerar uma sequência. Porque lembra que, na verdade, um germe de uma sequência. Porque o stalk, os elementos do stalk são germes de elementos nas seções. As seções são formadas por sequências. Então a gente vai pegar um germe de uma sequência. Então aqui deixa eu colocar branquinho, né? Só para ficar bonitinho. Que eu quero só destacar esse cara. Essa função gama não é função gama que estende fatorial. Essa função gama no nosso contexto faz isso daqui, ó. Aqui, pessoal, eu só troquei o S minúsculo que estava aqui, eu troquei por T minúsculo. Por quê? Porque na nossa notação eu vou precisar desse S maiúsculo que diz respeito ao anel S. Só que se eu deixasse o S minúsculo aqui, eu escrevendo de maneira manuscrita, não é tão fácil eu diferenciar o que é o S maiúsculo do minúsculo. Quando você está no LaTeX digitando é uma maravilha, né? Fica evidente a diferença do formato entre o S maiúsculo e o minúsculo. Então, para não confundir vocês aqui,
esse denominador aqui eu troquei o S minúsculo que estava por um T minúsculo, que aí a gente não vai ter confusão, tá? Então assim, eu comecei a trabalhar nesse lado aqui do diagrama. Gama que é o gama SQ, composto com φQ de um elemento arbitrário aqui, e a gente chega nisso. É pela definição, tá? Primeiro eu apliquei o φQ do U, o φQ transforma essa fração nessa, verdinha, eu já tinha colocado, e essa função gama SQ, por definição, faz isso. O denominador aqui não é o elemento φ de t que está em S, então aqui você vai olhar para o germe desse termo aqui, ó. No aberto espectro primo de S, o aberto básico do espectro primo de S associado ao denominador, é isso que essa função faz, e aqui ele trabalha com a função gama S, um elemento de S, nessa mesma fração, na fração φ de A sobre φ de T. Isso daqui, na verdade, é uma sequência de frações que tem essa estética. Tudo bem? É só olhar aí para trás as coisas que nós fizemos. E a gente vai desenvolver melhor esse termo aqui, ó. Para não ficar repetindo muito coisas à toa, aqui a gente vai dar uma melhorada. Na verdade, nós vamos dar uma identificada melhor sobre o que é esse termo aqui nesse contexto específico. Tá? Então eu vou chamar essa equação aqui de estrela. A gente consegue dar mais um passo aqui, que é só usar o que nós fizemos anteriormente. Quer ver? Ó, vou dar um copia e cola aqui, ó. Uma hora eu te acho. Seleção de laço, isso. Isso daqui, para ficar em evidência uma coisa que a gente vai precisar daqui a pouco, a gente consegue usar um resultado que nós provamos hoje no meio de uma demonstração, em que esse aberto aqui nada mais é, ó, posso apagar isso aqui, isso aqui nada mais é do que o f a menos 1, para a gente aplicar o morfismo de Stokes induzidos, é interessante que apareça esse f a menos 1 aqui, desse aberto básico aqui, o espectro de R induzido por T. Nós provamos isso hoje, né? Só que a gente provou no meio da demonstração. Talvez seria interessante enunciar isso como um lema, né? O f a menos 1 do aberto básico induzido por esse cara, sabendo que f aqui é o morfismo de espectros associado ao morfismo de anéis φ, a gente provou que vale essa igualdade, tá bom? Então vamos dar uma desenvolvida melhor sobre o que é isso daqui, ó. Vamos lá. Eu vou chamar essa equação aqui de estrela, porque a gente vai usar ela daqui a pouco, mas para continuar aqui, para não ficar repetindo esse monte de informação lateral à toa, a gente pode destacar o que é isso daqui primeiro. Então, observe o seguinte. Observe que o gama S φt dessa fração, φ de A sobre φ de T, por definição, é eu olhar essa fração em um monte de localizações ao mesmo tempo. E aí por isso que eu vou usar aquele padrãozinho de colocar o ideal primo do lado do parênteses para dizer em qual localização que eu estou me referindo. Então é isso. Certo? Lembra que essa função gama, ela olha para todas as frações possíveis dentro de localizações por ideais primos, desde que essa coisa seja bem definida. Ou seja, para uma fração desse tipo, φ de A sobre φ de T, estar na localização por um ideal primo, a única coisa que eu preciso é que esse φ de T não pertença ao B, esse ideal primo que eu estou trabalhando. Mas aí a gente vai pegar todos os ideais primos B, aonde isso é satisfeito. Ou seja, é só eu pegar os ideais primos no aberto básico induzido pelo φ de T. Então, a função gama faz exatamente isso. Aqui eu só dei uma revisão, mas aí para trás é exatamente isso que ela faz. A gente já vem trabalhando com ela. Só que essa expressão é exatamente, ó, antes de colocar parênteses, essa coisa é exatamente o φb dessa fração A sobre T, vista aqui no f de B, certo? Que é o φ a menos 1 de B. É isso daqui, ó. Esse termo, se a gente quiser, para ficar bonitinho, ó, quer ver? Vou pintar diferente aqui, ó. Do jeito que eu fiz antes. Isso daqui é isso daqui, ó. É isso daqui. Só que aí para manter a igualdade, isso é uma sequência. Eu estou olhando para uma sequência de termos, né? Faltou pintar o verde, o Bzinho, né? Ai, meu pai eterno. Então estou olhando para essa sequência aqui, ó. Esses termos. Aonde o B varia. Aí aqui eu posso usar de novo, né? Essa mesma coisa que a gente usou aqui atrás. Isso daqui é o f a menos 1 do aberto básico, espectro primo do R. O aberto básico desse espectro primo em relação ao T. Agora a gente usa o morfismo, a definição do f sustenido, um aberto do espectro de R, né? Porque, olha só, essa coisa aqui, tá vendo? Que apareceu φb de uma sequência de termos que está numa localização de R. Então isso daqui é precisamente o f sustenido, é só olhar para a definição.
Não é F sustenido U, porque o aberto que aparece aqui não é U, mas o aberto que aparece aqui é o quê? É o aberto básico associado ao T. Então é o F sustenido, espectro primo de R em relação a T, esse aberto básico, aplicado nessa sequência aqui, ó. Aqui na fração A sobre T, né? Vista agora na localização por P, ideal primo P, desde que esse P esteja adequado para que a fração A sobre T esteja na localização por P. O que eu preciso? O A está em R, show. Eu preciso que o T não esteja em P. Então eu preciso trabalhar em ideais primos no aberto básico associado a T. Que nesse aberto básico o T nunca vai estar em P. Então é isso que a gente está fazendo. Então esse é o F sustenido desse cara. Agora, aqui dentro, a gente pode usar as funções θ para dar uma melhorada nessa escrita, para não ficar tão feio do jeito que está aqui, com tanta informação. Na verdade, não é diminuir a informação, é melhorar a notação. Então, esse é o F sustenido, espectro primo associado ao T, o aberto básico, disso daqui, ó. A gente tem uma maneira canônica de olhar para os elementos de R dentro de todas as localizações ao mesmo tempo. A gente tem uma função θ que faz isso. E aí, olhando para todas essas funções θ, a gente definiu o que é a função gama. A função gama aparece aqui, ó. Vai ser a função gama RT da fração A sobre T. Da fração A sobre T. É exatamente essa coisa aqui, ó. O que o gama RT da fração A sobre T faz? Ela olha para todas as frações A sobre T em que essa fração pode ser vista dentro de uma localização por ideais primos. Então, o ambiente máximo onde você pode olhar para isso é o aberto básico associado ao T. É nesse aberto básico que você vai ter todos os ideais primos aos quais esse numerador não pertence a esse ideal primo, que é o que você precisa para essa fração estar na localização por esse ideal primo. Então, é exatamente assim que é definida, né, a função gama RT, como nós já vimos aí para trás. A gente depois usa até o T igual a 1 para obter um isomorfismo, né, entre o R e a seção global do espectro primo de R pelo seu feixe canônico. Então, a gente chega nessa igualdade, que para nós aqui vai ser muito útil, porque essa igualdade permite a gente concluir aliando a equação estrela. Então, pela equação estrela, o que a gente vai fazer? Ó? A equação estrela estabelece uma igualdade entre essa parte inicial, gama que S composto com, vamos lá, gama, aqui o S é maiúsculo, né? Só lembrando, com Φ de U. Isso é igual ao que, ó? A gente mexeu no cara que eu estou pegando o germe dele, né? Então o aberto eu vou deixar quieto. Vou deixar aqui, ó, F a menos 1 do aberto básico associado ao T, que é o denominador desse termo arbitrário que a gente tomou. E aqui desse lado a gente deu uma melhorada para aparecer o morfismo induzido nos stalks. Esse camarada aqui, ó, a gente deu uma desenvolvida e chegou nisso. Então aqui eu posso colocar, ó, o F sustenido. É o F sustenido nesse aberto básico, que é o mesmo que aparece aqui, ó. Spec de RT, aplicado no termo gama RT do A sobre T. Certo? Aí aqui eu estou pegando o germe disso em Q. Aí agora, por definição do morfismo induzido nos stalks pelo morfismo de espaços anelados F sustenido, que já está definido pelo item A, isso aqui é precisamente o F sustenido Q desse germe aqui, ó. Aqui eu vou considerar só esse aberto, que agora está no aberto do espectro primo de R. E aqui eu estou aplicando as seções, os morfismos nas seções justamente nesse cara. Então sobra só ele. Gama R T do A sobre T. E agora o germe disso é no F de Q. É no F de Q. Ou φ menos 1 de Q, conforme você desejar. Só que essa função aqui, ó, desculpa, esse germe que aparece aqui é precisamente a imagem da função gama aqui agora. Desse termo aqui, gama, o gama R F de Q do A sobre T, por definição é isso. Do A sobre T, visto como alguém na localização do FQ. Só que esse cara é o U. Isso aqui então é F sustenido Q composto com gama R F Q em U. Então acabou, gente. Isso aqui prova que o diagrama comuta, tá? A gente pegou um U qualquer, ó. Pegamos o
um U qualquer aqui na localização de R por F de Q. Tá aqui, ó. E calculamos o que acontece do lado em um dos caminhos do diagrama, resulta nisso, e isso daqui nós vimos que resulta exatamente no F sustenido do Q composto com o outro lado aqui, né? O F sustenido do Q composto com o outro lado. Então, em particular, só para frisar, em particular, o que esse resultado prova? Esse item P prova que o F sustenido do Q é um morfismo local de anéis, já que ele está encaixado num diagrama com setas verticais e em que o morfismo que tá em cima dele é local. Tá bom? Então, se isso daqui é um morfismo local de anéis, o item C então está demonstrado também. O item C está demonstrado. Agora é imediato, porque olha só. O item C, esse par, nós já mostramos pelo item A que ele é um morfismo de espaços anelados. Só que o item B prova que os morfismos nos stalks são morfismos locais. Para qualquer ideal primo que você pegue. No espectro de S, no caso. Então, por definição, isso é um morfismo de espaços localmente anelados. E aí isso encerra a nossa aula, porque nós vimos perfeitamente como que um morfismo de anéis pode induzir não apenas uma função contínua entre os espaços topológicos, mas como que ele pode induzir um morfismo entre os espectros primos vistos enquanto espaços localmente anelados. Né? Então isso, de certa forma, nos ajuda a construir um funtor. Né? Então temos um funtor. O spec agora já não é mais um funtor apenas entre a categoria dos anéis e dos espaços topológicos, mas se a gente chamar, sei lá, de espaços localmente anelados, né? Locally ringed spaces, que é o nome clássico em inglês. Se a gente chamar a categoria dos espaços localmente anelados disso daqui, eu não lembro se tem um nome canônico, e depois a gente vai querer mexer com esquemas, né? A gente tem então um anel R, e a gente tem aqui o espectro de R, como sendo a imagem do objeto, e aqui a gente tem, para cada morfismo de anéis, a gente tem aqui o par espectro de φ e o espectro de φ sustenido. Estabelece um morfismo entre os espaços localmente anelados induzidos. E aí é um exercício simples, mostrar que isso é um funtor, né, que isso preserva a composição, não tem grandes dificuldades, vou deixar para vocês fazerem, qualquer coisa vocês me falam. Tá bom, pessoal? Então, assim, isso encerra a aula de hoje, e uma coisa que nós vamos discutir na próxima aula é, beleza, olha, a partir de um morfismo de anéis, a gente consegue construir um morfismo de espaços localmente anelados entre os espectros envolvidos. Agora, uma pergunta que fica, que é muito legal, é o seguinte, ó, vamos supor que você tenha um morfismo de espaços localmente anelados entre o espectro de S e o espectro de R. Uma pergunta interessante que a gente pode fazer é: será que a gente consegue encontrar algum morfismo de anéis de modo que esse morfismo de espaços localmente anelados pode ser visto como morfismo induzido por esse morfismo de anéis? Será que existe? Será que existe um φ? A pergunta é: existe φ de R em S morfismo de anéis tal que essa F é o espectro de φ, ou seja, é o morfismo de espectros associados a φ, e o F sustenido é precisamente construído a partir do induzido pelo φ, conforme nós fizemos anteriormente? Essa é uma excelente pergunta. E a gente vai responder essa pergunta na próxima aula. A gente vai ver que a hipótese de se trabalhar com um morfismo aqui de espaços localmente anelados vai ser fundamental para encontrar esse morfismo de anéis que faz esse papel. A gente vai dar um exemplo nesse sentido, de que se eu pegar só um morfismo de espaços anelados, não necessariamente esse morfismo de espaços anelados é realizado a partir de um morfismo de anéis. Não necessariamente, a gente vai dar um exemplo bem legal disso. Tá bom, pessoal? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.